Olá, sejam bem-vindos em mais um podcast da OAB Jaú. O podcast que hoje a gente tem a grata satisfação de receber a doutora Isabela Múcio da Silva, presidente da Comissão da Pessoa Surda e Deficiência Auditiva. Fique aqui para nos acompanhar e saber muito mais desse assunto. Sejam bem-vindos em mais um podcast da OAB Jaú. Eu sou Matheus Tamura Aranha, atual vice-presidente aqui da OAB Jaú e coordenador da ESA, da Escola Superior de Advocacia Núcleo Jaú. Hoje a gente tem a grande satisfação e a grata satisfação de receber a doutora Isabela Múcio da Silva, presidente da Comissão da Pessoa Surda e Deficiência Auditiva aqui da OAB Jaú. Agora, eu gosto de lembrar e agradecer sempre, essa iniciativa aqui foi abraçada prontamente pela diretoria e em nome então do nosso presidente, o doutor Adão Marcos de Abreu, fica aqui a nossa gratidão e nosso agradecimento por aderir a essa ideia. Fica a nossa gratidão também ao doutor Wilde Alessandro Galeazzi, presidente da Comissão de Marketing Jurídico, que sem ele isso nada seria possível também. E o agradecimento também à ESA, é uma parceria, entre a OAB, a Comissão de Marketing Jurídico e a ESA. A gente tem também aqui, eu gostaria de agradecer a nossa tradutora e intérprete, a Débora Baruch Bertoni. Sem ela também hoje não seria possível a gente fazer essa gravação aqui. E se inscreva no nosso canal para que você acompanhe e tenha mais notícias aqui do podcast do OAB Jaú. Bom, adentrando no nosso primeiro bloco aqui, eu gostaria de pedir para a doutora Isabela para que fizesse sua apresentação pessoal, relatar para a gente aqui a sua história, como ela ficou interessada por Libras, como foi a história dela nesse contexto, as inseguranças dela aí, eventualmente, para criar essa comissão, é uma comissão nova aqui dentro do OAB Jaú, a importância, o objetivo da comissão e os projetos já realizados, é uma comissão jovem, mas que já realizou bastante aqui em prol da OAB e da sociedade. Obrigado, doutora Isabela. Obrigada, doutor Matheus. Gostaria também de agradecer, em nome do doutor Adão, toda a diretoria por proporcionar esse ambiente tão agradável, essa oportunidade de aprendizado mesmo. Gostaria também de agradecer ao doutor Wilde, que está por trás das câmeras, sempre preparando as coisas com muita dedicação, e a ESA também por essa parceria. Bom, inicialmente, gostaria de me apresentar. Sou Isabela Múcio da Silva, tenho 25 anos, sou advogada há 2 anos apenas, então, portanto, jovem advogada. E estou como presidente da Comissão da Pessoa Surda e com Deficiência Auditiva. Fazendo uma linha cronológica para explicar mais ou menos como começou esse meu interesse por Libras, eu venho dizer que mais ou menos eu devia ter uns 5, 6 anos de idade. Eu ia para casa da minha avó andando a pé, com a minha mãe sempre, e minha avó morava próximo do SUS. E ali na esquina do SUS tinha uma casa com o alfabeto de Libras pintado na parede. E eu, quando criança, super interessada, me chamou a atenção desse diferencial na parede. E acredito que foi aí que começou todo esse meu interesse, um interesse que ficou guardado por um bom tempo, que foi sendo desenvolvido conforme os anos passando. Mas é importante mencionar esse fato, porque ali era a sede da Associação dos Surdos de Jaú e Região, que eu não sabia na época, fui saber bem depois, e é uma belíssima coincidência que meu interesse tenha surgido nesse momento, com essa ligação com a associação. Depois de um tempo, desenvolvendo esse meu interesse, eu assisti alguns vídeos no YouTube, mas não eram suficientes, até porque eu, na minha leiguice, acreditava que a Libras era tão somente o alfabeto, o A, B, C, que a gente tem esse conhecimento básico. Eu achava que era isso. Tanto que qualquer palavra que eu imaginasse que as pessoas surdas usassem como a comunicação fossem o que é mesmo
a datilografia, né, assim que fala, não me recordo a palavra, mas mesmo escrevendo com as mãos. Por exemplo, a pessoa falava amor, amor. Mas não, descobri que não é bem assim. Eu me recordo que quando eu fazia estágio no fórum, inclusive, eu ia andando até o fórum e todo outdoor que eu via, alguma palavra, eu ia lá, amor, saúde. Então eu ia tentando fazer isso, sem saber que na prática estaria errado. Com muita sorte, eu consegui descobrir que no Senac tinha aula de Libras, mas isso depois de muito tempo também. Lá em março de 2023, é recente, sim, mas em março de 2023 eu comecei a fazer o curso. Fiz o básico de 160 horas, que é um básico mais avançado, né? Um período maior. E fiz o intermediário. Estou, inclusive, finalizo meu curso em outubro desse ano. E, assim, bem simplificado, esse foi a minha trajetória e início de como eu me interessei por Libras e sempre tentava, ainda que de uma forma errada, descobrir um pouco mais sobre a língua. E essa experiência, ela me influenciou diretamente na minha vontade e desejo de criar a comissão, fazer essa proposta aqui para a OAB. Mas, claro, venha junto uma insegurança. Por dois motivos, porque a gente sempre tem esse estigma de que a OAB é um local muito fechado, sério, cheio das juridiquês, que não seria ouvido, principalmente também pela minha segunda insegurança, né, por eu ser jovem advogada, não seria ouvida, não seria entendida, mas eu fui pega de surpresa, porque no meu primeiro contato inclusive eu agradecer muito a doutora Daniela Rodrigueiro, atual vereadora, por ter me ouvido, por ter aceitado prontamente esse meu pedido e passado adiante. Conversamos com o doutor Adão, eu redigi um documento fazendo essa solicitação de criar a comissão e, pela minha surpresa, na semana seguinte a comissão já estava criada. Então, a comissão é nova, em maio de 2024 criamos essa comissão. Poderia ter sido criado antes, mas pela minha insegurança, por aquilo que eu já falei, esses medos de não ser ouvida, de não ser aceita, pensarem, nossa, mas por quê? Por que ela? E assim, na minha posição como advogada, eu durante o curso eu pensei, como eu, advogada, poderia ajudar a causa e a comunidade surda dentro da OAB de alguma forma. E foi aí também que tive essa ideia, né, de criar a comissão e foi prontamente aceita. E isso me deixou extremamente feliz. Os objetivos principais é o simples, é o básico que a gente não consegue ver atualmente. Acessibilidade e inclusão. São os dois fatores que mais se destacam dentro da comissão. Por isso que nós tentamos fazer palestras, sempre com as nossas intérpretes acompanhando. Palestras não só voltadas para o público advocatício. Pelo contrário, todos têm que participar. Não só palestras direcionadas a ensinar Libras ou explicar a situação, a comunidade, como seria, mas qualquer tipo de palestra que envolva o direito em si, porque isso abrange e atrai a comunidade surda. Então, a ideia principal da comissão é atrair todos, principalmente a comunidade surda, para que tenham conhecimento aos seus direitos. Então, palestras, o que a gente também pensa em fazer e está colocando em prática já são oficinas, cursos de Libras para capacitar, ainda que de forma básica, os advogados aqui da Ordem, daqui de Jaú e também da região, para conseguir fazer um atendimento acessível para toda a comunidade. Um ponto também super importante é a conscientização das pessoas, dos ouvintes, sobre a importância de respeitar e acolher a comunidade. Porque, querendo ou não, algumas pessoas têm esse preconceito, mas são pessoas e os direitos humanos precisam ser respeitados antes de tudo. Bom, no âmbito jurídico, existem duas vertentes que a gente tenta atingir com a comissão, o âmbito jurídico e o âmbito social. No âmbito jurídico, trazer o conhecimento e não só a garantia dos direitos da pessoa surda e com deficiência auditiva, mas, antes de tudo, todo e qualquer direito direcionado e relacionado à pessoa. Então, nós não estamos trabalhando apenas o direito da pessoa com deficiência auditiva e da pessoa surda.
mas como conseguimos, como podemos, dentro da OAB, fomentar o direito para ser divulgado, ensinado para a comunidade surda em si, certo? E dentro do contexto social, retomamos o que já foi dito, uma desconstrução de barreiras e dos preconceitos que existem, para incentivando mesmo o respeito à inclusão, festas, eventos que tenham essa relação com a comunidade surda. Algumas ações foram realizadas já, apesar de ser uma comissão nova. Fizemos um seminário excelente com um tema voltado para a saúde. Foi o nosso seminário Conectando com Libras, o primeiro seminário. Temos ideia de fazer todos, em todos os anos seguintes, o mesmo seminário trocando o tema. Tivemos 45 inscritos no nosso primeiro evento e foi excelente. Tivemos também nossa oficina de Libras básica com 31 inscritos. Ficamos muito felizes porque foi numa segunda noite. Todos se inscreveram e todos participaram. Teve o certificado emitido pela OAB, o que dá uma credibilidade maior. E o nosso último evento foi um festival em relação ao Dia Nacional da Pessoa Surda, com mais de 100 inscritos. Foi uma participação incrível, satisfatória, porque a gente conseguiu ver efetivamente esse contato entre a comunidade surda e a comunidade ouvinte. Foi muito bonito. E para encerrar esse bloco, eu deixo uma reflexão para vocês. Sempre que eu convidava alguma pessoa de forma particular ou um grupo de pessoas para os eventos em si, eu ouvia muito assim: ah, mas eu não sei Libras, o que eu vou fazer lá? Eu não vou conseguir me comunicar. E aí que eu pergunto: mas se você fosse convidado para ir para um evento nos Estados Unidos, você não iria porque não sabe inglês? Então, essa situação que a gente se coloca aqui não é, na verdade, a língua. Às vezes é uma vergonha, um preconceito velado, que é o objetivo da comissão, a gente tenta desconstruir mesmo essa ideia. E essa é uma reflexão que eu deixo aí para vocês, para encerrar esse bloco. Ótimo, a gente agradece mais uma vez aqui a doutora Isabela, agradecendo também a Débora aqui, né, nossa tradutora e intérprete. A doutora Isabela, uma jovem advogada, mas que já demonstra muito conhecimento, uma facilidade de esclarecer para a gente aqui, né, um tema tão importante. E aí, realmente, a gente sabe que a comissão, que também é jovem dentro da OAB, trouxe muitas palestras, oficinas, cursos, então está realmente num processo proativo, né, de trazer cursos, de integrar a sociedade também, OAB, que é de suma importância e de suma relevância. A gente para um minutinho aqui para tomar uma água e a gente já volta. Bem-vindos novamente aqui. A gente segue para o nosso segundo bloco com a doutora Isabela Múcio da Silva, presidente da Comissão da Pessoa Surda e Deficiência Auditiva aqui da OAB-Jaú, que já trouxe no primeiro bloco de maneira muito clara, muito precisa e muito fácil, né, e compreensível para a gente aqui a importância do tema. Já ficou muito nítido aqui, né, para todos, a importância do tema. A gente agradece mais uma vez a Débora aqui, também a nossa tradutora e intérprete. E aí, seguindo com o nosso segundo bloco, pediria para a doutora Isabela assim, algumas definições importantes e termos para não serem confundidos, né? As pessoas leigas às vezes não sabem qual nomenclatura, qual designação, como que a gente, né, expressa aí temas correlatos às pessoas com deficiência auditiva. Aí eu vou pedir para que ela mencione também sobre a Associação dos Surdos daqui de Jaú, a dificuldade para encontrar uma sede, como está a situação hoje da associação, que acredito que talvez seja a entidade mais importante, aí, mais atuante, né, no âmbito municipal, e também para ela falar sobre as aulas de Libras que a gente tem no SENAC e no CEL. Por favor, doutora Isabela. Vamos lá. Eu vou começar com algumas definições importantes, algumas definições que são muitas vezes confundidas pelas pessoas e na situação assim, no dia a dia a gente acha chato corrigir. Então é importante que a gente já defina, já coloque uma limitação ali para falar, não, isso aqui é errado, isso aqui tá certo. E não é corrigindo, na verdade, é só trazendo o que é correto, certo? Bom, primeiramente, antes de adentrar as definições mesmo, eu vou trazer uma informação muito importante, que aqui no Brasil, segundo o IBGE, temos mais de 10 milhões de surdos
na verdade, surdos não, 10 milhões de pessoas com alguma deficiência auditiva ou algum grau de surdez, tá? São 5% da população com com esse grau de surdez, com essa deficiência auditiva. Então, 5% da população. Segundo o censo de 2010, aqui em Jaú temos 5.732 surdos. 5.000 pessoas surdas e com deficiência auditiva. Isso, censo de 2010. Já se passaram 14 anos, não consegui encontrar um censo atualizado, mas a gente já consegue ver um número expressivo de pessoas surdas aqui na cidade. E na região, temos 11.598 pessoas surdas e com deficiências auditivas aqui na região. Então, somando ali, temos um número bem expressivo de pessoas que a gente precisa trazer para o conhecimento. Até porque algumas pessoas não se conhecem entre si e aí fica difícil trazer uma comunicação assertiva. Agora, adentrando as definições, gostaria de explicar a diferença entre surdo e deficiente auditivo. Até porque fica no nome da nossa comissão, né? Comissão da pessoa surda e com deficiência auditiva, e às vezes as pessoas não sabem qual termo usar, qual termo correto ser usado. Às vezes entendem que falar a pessoa é surda como pejorativo. Pelo contrário, surdo é o termo correto. Não se sintam, não sintam que está sendo errado, pejorativo, que está magoando a pessoa, é o termo correto. Porque o surdo é a pessoa considerada com uma surdez profunda, que não ouve nada. O deficiente auditivo é aquele que tem uma surdez moderada ou leve. Então, ouve de alguma forma alguma coisa. O segundo termo, que é muito importante, na verdade, para mim, é um dos mais importantes, é de extrema. As pessoas precisam conhecer esse termo, porque esse sim é pejorativo ser usado, tá? Que é o termo surdo-mudo. Pode ser chocante, mas é errado usar. Por quê? As pessoas fazem essa correlação errada. Não é só porque a pessoa não ouve que ela não fala. Tem uma diferença ali. A mudez está relacionada à deficiência na corda vocal, certo? Até porque as pessoas precisam ter um som para conseguir reproduzi-lo. Por isso que muitos surdos eles não conseguem falar, não são oralizados, porque eles não ouvem e não conseguem reproduzir. Porém, existem algumas exceções dos surdos oralizados. São surdos que aprendem a utilizar a corda vocal com algum tratamento ou prática. Então, surdo-mudo é um termo errado, porque se pressupõe que uma pessoa surda é muda também, o que não é. E pior, mudinho, surdinho também são termos errados, pejorativos. A gente tem essa ideia, né, que colocar no diminutivo vai deixar a situação mais amena, mas é errado falar. Então a gente sempre tenta apresentar esse ponto como um ponto importante. Tá errado, não é para falar. O outro ponto que também é muito confundido é a diferença e por que a língua brasileira de sinais é o correto e a linguagem brasileira de sinais é o errado. Tem essa diferença também, tá? Porque a língua é um sistema linguístico de natureza visual motora. A Libras, língua brasileira de sinais, tem uma gramática própria. Por isso que não é uma linguagem. Então, já é mais um termo para vocês conseguirem colocar no vocabulário sem estar errado. Uma outra informação é o surdo cego. O surdo cego está ganhando destaque, principalmente porque foi incluído na lei o guia-intérprete, a lei que regulamenta a profissão de tradutor, intérprete e guia-intérprete. O que seria? A comunicação do surdo cego é feita pela língua de sinais tradicional, só que adaptada para o tátil. É pelo tato que os surdos cegos conseguem se comunicar. Isso é muito interessante porque poucas pessoas têm esse conhecimento e conseguem entender que essas pessoas também conseguem se comunicar e precisam aprender para ter uma comunicação assertiva. Fechando aqui o quadro das definições, eu vou mencionar sobre o SENAC e sobre o CEL. O SENAC é a minha casa também, porque foi lá que comecei a aprender Libras, e ele está com Libras na grade curricular desde 2018. Durante todo esse tempo, 170 alunos se formaram. Então é muita gente, muita pessoa aprendendo Libras. É muito bonito de se ver no curso básico, no curso intermediário. E tem um detalhe:
O Senac Jaú não tem curso avançado de Libras. Não tem na grade. O Senac São Paulo está fomentando essa criação desse curso, programando, desenhando o curso. E quem foi convidado para ajudar a criar esse material é ninguém mais do que João Fernando Ramazini, que é membro da comissão, professor lá no Senac. Ele foi convidado pelo Senac São Paulo para participar e criar esse material para a gente e para todo o estado de São Paulo. Então, é muito importante essa participação dele lá. Com relação com a gente também, né? Porque ele tá conosco nessa comissão, fazendo um papel exemplar. O Senac Jaú também oferece cursos gratuitos. O curso de 160 horas, tanto básico quanto intermediário, tem bolsa 100% gratuita, o que facilita ainda mais o acesso das pessoas pro curso. Então, não tem como perder. É perfeito, essencial e extremamente importante. Agora, em relação ao CEL, que é o Centro de Estudo de Línguas. A Débora, que é professora lá no CEL, e ela que me apresentou, inclusive, eu não tinha conhecimento. O CEL, esse centro de estudo, ele está aqui em Jaú desde 1989, lá na Escola Major Prado, no centro, e conseguiu trazer para a grade curricular o curso de Libras apenas em 2023. Então, também é um curso muito novo para lá, mas é de extrema importância, porque o que é mais interessante no CEL é os alunos que podem participar. São alunos de rede pública de ensino fundamental, começando a partir do 7º ano, os alunos de ensino médio, os alunos de educação de jovens e adultos, o EJA, e os funcionários de rede pública estadual da área de educação. Então, são pessoas que precisam desse conhecimento também, principalmente os funcionários públicos, que estão ali em contato com pessoas que precisam ter esse conhecimento, trazer essa comunicação. E no dia 28 de setembro eu tive a grata oportunidade de participar do primeiro workshop realizado pelo CEL. Foi incrível, foi uma experiência maravilhosa. As atividades ali criadas pelos alunos, inclusive foram criadas de fato pelos alunos, desenvolvidas do zero, trouxe como eu posso dizer, essa paixão mesmo pela Libras, pelos alunos criarem. Foi muito interessante participar disso e ver de perto como eles estão engajados em de fato aprender e conseguir se comunicar com a comunidade. E por fim, eu gostaria de falar uma coisa muito importante sobre a Associação dos Surdos de Jaú e região. Como eu disse no primeiro bloco, eu tive meu primeiro contato com a associação sem saber que era uma associação. E em contato com eles, eles me trouxeram um fator muito importante, que atualmente, e já fazem 5 anos, que a associação não tem uma sede, eles não têm um local próprio, o que dificulta o contato da comunidade em si, de trazer um surdo, trazer uma pessoa com deficiência auditiva para o centro mesmo, mostrar que eles têm a capacidade de estar ali com a comunicação ativa. Isso, não ter um local é extremamente dificultoso para eles. Então, um dos objetivos da comissão é isso, é lutar para que a ata e o documento, que na época disseram que estava errada, por isso que cortaram a ajuda de custo do aluguel. Na época não teve nenhum vereador ou advogado que pudesse fazer essa intermediação e conseguir fazer essa comunicação. Então, eles ficaram sem o local. Há 5 anos eles estão sem um local. Sem o local para ter o contato entre eles, sem o local para ter uma eventual oficina, curso, sem o local para ter uma festa, que é muito importante. Então, o Fernando ele sempre comenta com a gente que a comunidade surda antes era assim, foi fazendo isso, e até que a gente tem medo que se perca por aí. Sem esse local, é muito difícil conseguir reunir a comunidade. Então, é muito importante ter. E para finalizar esse bloco, eu gostaria de trazer uma informação extremamente nova e muito importante. O Tribunal de Justiça de São Paulo inaugurou a Central de Intermediação de Libras, a CIL, no Fórum de João Mendes. É um central de intermediação, como o próprio nome diz, de intérprete de Libras. O TJ de São Paulo foi o primeiro no país para implementar essa central. E foi ontem, dia 23 de outubro de 2024, que foi implementada essa central de intermediação. O que é extremamente importante porque fomenta
o reconhecimento do Tribunal de Justiça e a importância da comunicação, porque é através desse aplicativo, né, dessa central, que os surdos e as pessoas com deficiência auditiva vão conseguir se comunicar com juiz, nas audiências, por exemplo. A central, ela principalmente busca os serviços de como emergência, segurança e disque denúncia. Então, para a gente ver como é importante e como é uma grata felicidade trazer essa informação para cá, porque é uma coisa nova, de ontem, que já faz grande diferença e demonstra como a comissão está fazendo, a gente, mesmo que pequeno, faz a diferença, porque a comissão em Jaú é importante para trazer essa visibilidade, já que o Tribunal de Justiça de São Paulo do Estado já está tendo esse contato, essa observação de como a Libras é importante e essencial para o judiciário em si. Muito bom poder aprender aqui com alguém que tem tanto conhecimento, propriedade em trazer para a gente aqui definições, esclarecimentos, a importância da associação, né? Então, aqui sim, a gente faz uma pausa breve aqui e a gente volta logo. Seguimos então para o nosso derradeiro bloco aqui, com os esclarecimentos da doutora Isabela, sempre precisos. E para esse terceiro bloco aqui, eu pediria a ela que trouxesse assim uma explicação quanto aos aspectos jurídicos, né? Embasamento jurídico aí para que a gente saiba os direitos das pessoas com deficiência auditiva, dos surdos, né? E algumas outras, algum outro panorama geral no aspecto jurídico que ela vai trazer para a gente aqui. Então, doutora Isabela, por gentileza. Certo. Esse último bloco eu vou fazer um apanhado de algumas leis que menciona Libras, a pessoa com deficiência auditiva e deficiência, a pessoa surda e com deficiência auditiva, e algumas menções sobre tradutor, intérprete e guia intérprete. Não existe uma lei específica que trata sobre os direitos da pessoa surda e com deficiência auditiva. Ele está ali espalhado um pouco por todas as leis no nosso ordenamento jurídico, precisa escolher e pesquisar bem para saber o que fala o quê. Tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é o padrão, vamos assim dizer. Faz algumas menções a Libras, mas nada tão profundo, então eu vou me dedicar a alguns outros artigos, leis e decretos que falam especificamente sobre Libras, tá? E a pessoa com deficiência auditiva, enfim. Outros temas que são mais pontuais. Começar com a Lei 10.436 de 2002. É a Lei de Libras, como popularmente conhecida, ela apenas reconhece a Libras como a língua oficial. É uma lei bem curtinha, tem 4 artigos só, porém tem o decreto 5.626 de 2005, que compõe 31 artigos. Ele sim é mais rebuscado, tem algumas definições melhores, e é com ele que a gente vai iniciar esse bloco. No tópico da garantia do direito à saúde das pessoas surdas ou deficiência auditiva. Só uma explicação breve. Eu vou ler o artigo e fazer uma explicação logo em seguida. Voltando, do tópico da garantia do direito à saúde das pessoas surdas e com deficiência auditiva. Veja, é uma coisa mais pontual. No artigo 25, eles dizem o seguinte: orientações à família sobre a implicação da surdez e sobre a importância da criança com perda auditiva ter, desde seu nascimento, acesso a Libras e à língua portuguesa. Eu dediquei, escolhi esse tópico para apresentar porque ele é muito importante. Parece pouco ali o que está escrito, mas tem uma importância tremenda, porque traz para a família ouvinte a importância de introduzir essa criança já desde o início com o conhecimento e aprendizado da Libras e, em paralelo, a língua portuguesa. Porque isso é muito importante, quebra o preconceito e ajuda com que a criança cresça com uma comunicação mais assertiva, conseguindo se comunicar. E o contrário é verdadeiro também, traz com que as pessoas ouvintes tenham essa consciência de que a comunicação é importante desde o início.
Seguindo, tem um inciso 9 que fala, isso é muito importante porque a gente sempre cobra isso da saúde, não tem, e tem uma lei que especifica, que diz o seguinte: atendimento às pessoas surdas ou com deficiência auditiva na rede de serviço do SUS e das empresas que detêm concessão ou permissão de serviços públicos de assistência à saúde por profissionais capacitados para o uso de Libras ou para sua tradução e interpretação. Ou seja, está escrito que precisa ter profissionais capacitados para atender. Esse tópico é importante trazer ele de início, porque ele menciona a saúde, que é extremamente importante para as pessoas. Não ter saúde, não ter um atendimento adequado para as pessoas surdas e com deficiência auditiva é ainda mais delicado. Então, precisa ter pessoas capacitadas dentro da rede de saúde. O outro inciso é o inciso 10º, ele informa apoio à capacitação e formação de profissionais da rede de serviços do SUS para o uso de Libras e suas traduções. Então, além de colocar pessoas capacitadas dentro do SUS, ele tem que garantir o apoio à capacitação e formação. Então, tem isso ali reservado e tem que ter. Seguindo o tópico do papel do poder público e das empresas que detêm concessão ou permissão de serviços públicos no apoio ao uso e difusão da Libras. O artigo 26. O poder público, as empresas concessionárias de serviços públicos e os órgãos da administração pública federal, direta e indireta, deverão garantir às pessoas surdas ou com deficiência auditiva o seu efetivo e amplo atendimento, por meio do uso e da difusão de Libras e da tradução e interpretação de Libras, e língua portuguesa também. Parágrafo 1º. Para garantir a difusão da Libras, as instituições de que trata o caput deverão dispor de, no mínimo, 5% de servidores, funcionários e empregados com capacitação básica em Libras. Ou seja, é a mesma situação do SUS. Só que aqui, eles especificam, tem que ter, no mínimo, 5% das pessoas capacitadas. E o que a gente não vê também. Então, não está cumprindo essa determinação legal. O parágrafo 2º também é interessante porque ele fala para garantir o efetivo e amplo atendimento das pessoas surdas e com deficiência auditiva, o poder público, as empresas concessionárias poderão utilizar intérpretes contratados especificamente para essa função ou central de intermediação de comunicação que garanta a oferta de atendimento presencial ou remoto. Fazendo um gancho com o final do nosso bloco anterior, que fala justamente dessa central de intermediação. Já foi implantado uma central de intermediação no TJ São Paulo. Eu gosto de pontuar que foi ontem essa implementação, dia 23 de outubro de 2024, então é muito recente. Já está sendo cumprido o que está escrito aqui, que está determinando que tem que ter uma central de intermediação para ter essa comunicação assertiva, presencial ou remoto. As disposições gerais desse decreto determinam no artigo 28 que os órgãos da administração pública federal, direta e indireta, devem incluir em seus orçamentos anuais e plurianuais dotações destinadas a viabilizar ações previstas nesse decreto, ou seja, precisa para conseguir viabilizar. Seguindo para as próximas leis, tem uma lei muito importante que eu gostaria de mencionar, que é a Lei 10.098 do ano de 2000. Ela estabelece alguns critérios gerais e básicos da promoção de acessibilidade de um modo geral, não só da pessoa surda e com deficiência auditiva. Mas, novamente, eu pensei alguns artigos que mencionam que são importantes para apresentar aqui. O artigo 24 menciona que o poder público promoverá campanha informativa e educativa dirigida à população em geral, com a finalidade de conscientizá-la e sensibilizá-la quanto à acessibilidade e à integração social da pessoa. Um detalhe: pessoa portadora de deficiência ou mobilidade reduzida. Esse termo também é incorreto, inclusive na definição anterior do bloco poderia ter mencionado, mas acabei deixando para esse bloco porque a lei ainda escreve um termo incorreto. Portadora de deficiência não é o termo mais usado. Seria pessoa com deficiência auditiva, deficiência com mobilidade reduzida. Esse seria o correto. Mas por que eu trouxe esse artigo para cá? Porque essa é uma das ideias da comissão. Está aqui na lei e a comissão tem a finalidade de conscientizar e sensibilizar a interação social e acessibilidade
para a comunidade em si. Então, é muito interessante trazer esse artigo dessa lei, porque determina uma ideia da comissão. Outro tema muito importante, outra lei, inclusive, muito importante, é a Lei 14.191 de 2021. É a Lei de Diretrizes e Bases, ela altera, né, a Lei de Diretrizes e Bases, mencionando como é importante trazer a educação bilíngue para as escolas. O que seria isso? A educação, em primeiro momento, ser feita em Libras, com o português escrito sendo a segunda língua da criança surda ou com deficiência auditiva. Então, a educação bilíngue traz isso, trazer a Libras como a língua principal e o português como uma secundária, porque é importante para que ambos saibam essa definição. O artigo, outra questão muito importante é que eu não posso deixar de mencionar, é a lei que regulamenta a profissão de tradutor e intérprete de Libras e guia intérprete. É a Lei 12.319 de 2010. O artigo 7º fala: o tradutor, intérprete e guia intérprete devem exercer a profissão com imparcialidade e fidelidade aos conteúdos que lhe couber traduzir e interpretar. O inciso 6º fala: pelo conhecimento das especificidades da comunidade surda. Esses dois incisos eu achei importante apresentar, porque fala da imparcialidade e fidelidade dos conteúdos traduzidos. Às vezes os intérpretes têm uma vergonha de traduzir alguma coisa que está sendo falada em alguma eventual palestra. E não pode ter essa vergonha. Tem que falar, tem que ser imparcial. Questões políticas, questões religiosas, imparcial. Você está ali sendo a voz, a voz, né? Librando ali, usando a Libras, para a pessoa que não consegue interpretar. O artigo 79, o artigo 8º-A é muito interessante trazer também, porque é um trabalho de tradução e interpretação superior a 1 hora de duração, deverá ser realizado em regime de revezamento com no mínimo 2 profissionais. Ou seja, isso também é uma implementação nova de 2023, que diz que quando a palestra é superior de 1 hora, tem que ter 2 intérpretes. O que muitas pessoas não conseguem visualizar essa situação. Mas o trabalho de uma intérprete é muito delicado, muito árduo, muito complicado. Então, precisa ter esse revezamento para não cansar nenhuma das pessoas ali envolvidas. Esses são alguns artigos importantes que eu pensei em trazer para vocês, porque é de conhecimento necessário. O SUS, o percentual que tem que ter no poder público, essas questões do intérprete que são novas, né, que as pessoas não sabem. Então, mais ou menos são esses os artigos importantes que eu trouxe para vocês. Gostaria de ficar aqui falando mais, porque tem muito mais para falar, mas essas são as minhas considerações até agora sobre as leis. A gente agradece sobremaneira aí a doutora Isabela, que, volto a dizer, com muita propriedade, trouxe, né, de maneira fácil aqui esclarecimentos importantes e relevantes quanto ao tema. E aí já pediria para ela deixar uma mensagem final, considerações finais, né? O convite certamente aí para que a sociedade, a comunidade venha a integrar aí a comissão, né, presidida pela doutora Isabela. Por gentileza, doutora. Bom, como o Dr. Matheus disse, a comissão ela é aberta para o público, não só para os advogados. Então, qualquer pessoa que tenha eventual interesse em participar da comissão, participar dos eventos ajudando, aprendendo a Libras na prática, né? Porque a gente tem que estar em contato com a comunidade surda para entender quais são os interesses, quais são as dificuldades de fato existentes ali na comunidade. Então, eu convido vocês a fazerem parte da comissão, seguir nosso Instagram, é @comissãosurda.oabjaú. E espero que essa conversa tenha esclarecido alguns pontos sobre a importância da comissão, a importância do conhecimento em Libras, a importância das definições erradas que a gente às vezes acaba dizendo, mas que com o tempo precisamos nos corrigir. E espero muito que vocês tenham entendido de fato a importância não só da comissão, mas do pequeno passo de quebrar essa barreira do preconceito e trazer para a nossa comunidade ouvinte, a comunidade surda também, para sermos todos uma família grande. Perfeito. Uma vez mais, nossa gratidão, doutora Isabela Múcio da Silva, presidente da Comissão da Pessoa Surda e Deficiência Auditiva aqui da OAB-Jaú. Nossa gratidão também a Débora, nossa tradutora e intérprete, que sem ela não seria possível a gente fazer essa gravação aqui para vocês, levar o conhecimento até vocês e para a comunidade surda, sem dúvida.
Nossa gratidão também ao Dr. Wilde Alessandro Gagliassi, presidente da Comissão de Marketing Jurídico aqui da OAB. Nossa gratidão também ao Dr. Adão Marcos de Abreu, presidente aqui da Ordem, sempre atuante, sempre pronto a aceitar as ideias, né? Como a doutora Isabela disse, de prontidão, né? Houve uma deliberação ali unânime na nossa diretoria aprovando a instituição dessa comissão tão importante. É isso, se inscreva no nosso canal, acompanhe aqui os nossos podcasts, são temas dessa relevância, dessa envergadura que são levadas a todos aqui. Muito obrigado pela sua audiência aí, por quem nos ouve e nos acompanha aqui. Até mais.